Olá, sou Estevão Ruchinski, neto de Bibi Varela. Hoje, em nome de todos os descendentes de meu avô, quero compartilhar com vocês a sua história inspiradora. Um homem cuja coragem, determinação e senso de justiça fez nascer as comunidades de Alto Rio do Oeste e Rio do Oeste em Rio do Campo. E para tornar tudo isso ainda mais especial, vou emprestar minha voz, trazendo de volta por alguns momentos, para que ele mesmo possa narrar essa jornada de coragem e superação. A Voz do Tempo. Jornada dos Pioneiros. Bibi Varela e a História de Rio do Campo. Uma história inspirada no livro Vidas no Tempo, do jornalista Dante Bonin. Peço licença para compartilhar com vocês a minha história. Eu sou Antônio de Raro Varela, ou Bibi Varela, como todos me conheceram. Sou o mais velho dos 7 filhos de Boaventura de Raro Varela e de Dona Cândida. Nasci lá em Campo Belo, onde ainda menino aprendi a cuidar do gado e a amansar cavalos. A minha infância foi simples, mas cheia de aventuras. A vida no campo me ensinou o valor do trabalho e da coragem. Não havia escola que pudesse me ensinar o que a natureza e os animais me ensinaram. Sempre preferi a liberdade do campo aos livros da escola. Quando fui para Lages e depois para Florianópolis estudar, percebi que não era o meu lugar. Sentia saudade da vida simples, cheia do mato e do gado. Aos 18 anos, saí de casa e decidi arriscar a sorte, me aventurando como comerciante de gado, de mulas, de cavalos, em cidades como São Marcos do Sul, União da Vitória e Ponta Grossa. Isso não durou muito tempo. Parei com as andanças, comprei um lote de terras na localidade de Invernadinha, em Santa Cecília, formando minha pequena fazenda. Logo depois, conheci Marina de Souza, com quem casei, e juntos tivemos 2 filhos, Antônio e João. A felicidade de ter uma família não durou muito e a má sorte me visitou. Marina morreu no parto de João. Mais tarde, meus 2 filhos também morreram. Um picado por uma cobra e outro de problemas de coração. Foi um golpe devastador, difícil de suportar. Mas a vida me ensinou a ser resiliente e, com o tempo, superei. Mais tarde, conheci Luísa Padilha, que se tornou minha segunda esposa, e com ela construí uma linda família, com 13 filhos. Me recordo muito bem de um fato que causou grande comoção na região. Foi no ano de 1912, quando a fazenda de Felipe Schumacher, em Campo Alto, Santa Cecília, foi atacada pelos índios. Eles mataram suas 2 filhas. Foi muito triste e a reação foi severa. Não poderiam deixar barato. Felipe contratou José Martins, conhecido como Martim Bugreiro, e juntamente com mais 17 pessoas, entraram na mata e, por 18 dias, seguiram as trilhas deixadas pelos índios até encontrá-los. Fizeram justiça com as próprias mãos, matando 25 deles. Mas não me orgulho disso. Hoje vejo que tudo isso faz parte de um conflito maior, algo que não podíamos compreender à época. Naquele momento, para nós, era uma questão de sobrevivência, mas o custo foi muito alto. Era o peso de uma guerra silenciosa, onde ambos os lados perderam muito. Ele desceu a serra no período da Guerra do Contestado, ou Guerra dos Jagunços, porque aquilo era uma área inexplorada. E ele se apaixonava por aquilo, porque ele vivia numa região de grandes fazendas. Então, desceu a serra
e em seguida foi trazendo pessoas de cima da serra que ele também conhecia. Inclusive, após a Guerra do Contestado, ele trouxe também as pessoas que participaram da guerra, também desceram e ajudaram a colonizar Rio do Campo. A Guerra dos Jagunços também marcou profundamente a nossa região. Eu mesmo participei, enfrentando os fanáticos que desafiavam a ordem. Embora minhas terras não estivessem diretamente envolvidas na disputa, o conflito trouxe para mim dúvidas e incertezas. Fui obrigado a vender o meu gado, mais de 200 cabeças, e minha fazenda em Invernadinha, para pagar as despesas da campanha contra os fanáticos, já que o governo não honrou seus compromissos. Nessa época, vi famílias abandonando suas casas, aterrorizadas pelo caos. Esses tempos difíceis não apenas fizeram muitos pensarem em recomeçar em novas terras, mas também levaram a tomar a decisão de buscar um novo início. Foi aí que juntos amadurecemos a ideia de mudar para a região ainda inexplorada, ao pé da serra, conhecida por ocasião da expedição de Martim Bugreu. Antes de tudo, essa terra era dos índios. Eles viviam em harmonia com a natureza, aproveitando o que a terra lhes dava. Mas um dia, os homens civilizados chegaram, e as coisas nunca mais foram as mesmas. O que era para eles um lar, para nós era um lugar a ser conquistado. Essa conquista trouxe dor, perda e transformação. Os índios eram parte dessa terra, e a terra parte deles. Quando chegamos, trouxemos mudanças que nem sempre foram para melhor. Os índios também atacaram minha fazenda em Invernadinha, o que nos obrigou a organizar uma expedição para persegui-los e afugentá-los. Durante a expedição, exploramos a região e nos convencemos de que aquele seria o lugar ideal para construirmos um novo lar, antes que outros se antecipassem. Algumas famílias do grupo partiram antes, preparando o local para os demais. 2 anos depois, vendi a fazenda e chegava a nossa vez. Assim, eu, Luiz e nossos filhos, Herculano e Ulmiro, partimos para Rio do Campo, decididos a construir um novo lar. A mudança foi feita em lombos de burros e cavalos, pois não havia outra forma de atravessar o picadão e as fendas das rochas da Serra Geral. Levava os móveis, camas, apetrechos e mantimentos. Com o passar dos anos, o lugar foi se transformando, assim como a minha família cresceu. Lá nasceram os demais filhos. Cada um deles trouxe uma nova alegria e esperança para a nossa família. Os primeiros tempos não foram simples, mas tínhamos certeza de que transformaríamos aquela terra em nosso lar. Os índios não desistiram fácil. E eu não os culpo. Eles estavam perdendo tudo. E eu sabia disso. Tentamos sobreviver, mas o medo era constante. Tinha noite em que não dormíamos, esperando o próximo ataque. Cada noite era um teste de coragem e resistência. Era difícil ver o medo nos olhos dos meus filhos e não ter uma resposta, não poder garantir que tudo não ficaria bem. Estávamos ali lutando, não apenas por um pedaço de terra, mas pela esperança de um futuro melhor. Depois de tantas noites de medo e perdas, percebemos que o verdadeiro caminho para a nossa sobrevivência era a paz. Não fazia sentido continuar lutando, perdendo tanto de ambos os lados. Sempre acreditei no diálogo, no poder de sentar e conversar. A história oral repassou conflitos entre indígenas e o colonizador Bibi Varela, mas também houve a figura do Eduardo de Lima e Silva Oerran, também conhecido como Eduardinho, o pacificador, que foi importante na pacificação dos índios em relação aos colonos que colonizaram Rio do Campo. Eduardinho conseguiu mediar a pacificação entre os indígenas e as várias comunidades da região.
dentre elas a de Alto Rio do Oeste em Rio do Campo. Quando nos encontramos, houve uma troca de presentes. Os índios nos ofereceram seus arcos e flechas como símbolo de amizade. E ali, naquele momento, soubemos que o futuro seria diferente. Nós queríamos uma casa, um lugar para viver. Derrubamos o mato, construímos ranchos, plantamos as primeiras lavouras. Não havia estrada, não havia conforto, mas havia esperança. Isso era o suficiente. Cada golpe do machado, da foice e da enxada era uma promessa de futuro. Cada rancho levantado era um passo para criar um lar, onde nossos filhos pudessem crescer. E foi assim, com muito suor e trabalho, que começamos a transformar esse lugar em algo que pudéssemos chamar de nosso. O que mais marcou no Bibi Varela era o que ele fazia por toda essa comunidade. E também ele era considerado o médico da comunidade. Tanto é que na época foi resgatado um livro impresso no Rio de Janeiro, onde trata da questão das ervas medicinais e a importância dela na cura das doenças. Mas, além disso, ele também era o principal líder de toda aquela comunidade. Não era muito, mas era o que eu podia fazer. Essa terra nos dava tudo, até cura, se soubesse como procurar. Depois de tantos anos de luta, finalmente vivemos um tempo de calma. A terra estava começando a nos recompensar. As plantações cresciam, o gado prosperava e a comunidade estava unida. Foi um tempo de paz e esperança. Parecia que tudo estava finalmente no lugar. Mas essa tranquilidade não durou para sempre. Com a chegada da empresa colonizadora, tudo começou a mudar. Novas pessoas chegaram e com elas novos interesses. Foi o começo de mais um grande desafio, mas a pior estava ainda por vir. O que acontece é o seguinte: com a chegada do colonizador Luiz Bertoli, com o seu sistema de colonização, ele teve uma contribuição muito boa em muitos municípios de Santa Catarina. Não foi só em Rio do Campo. Só que, vamos supor, quando ele chegou em Rio do Oeste, não tinha estrada nenhuma. Então, lá ele empreitou com o governo estradas em troca de terrenos e assim foi amealhando recursos para continuar colonizando. Mas quando ele chegou em Rio do Campo, o município praticamente já estava estabelecido. E aí houve o conflito entre poceiros e o colonizador. Isso foi para a justiça e a justiça acabou dando ganho de causa para ele. A chegada da colonizadora em 1923 trouxe novos desafios e conflitos. Nos anos 30 e 40, os ânimos se exaltaram. Muitos poceiros que haviam passado a vida inteira aqui, perderam a esperança. Alguns saíram de suas casas, enquanto outros, como eu, resistimos. Era difícil aceitar que a terra onde plantávamos milho e feijão, onde construímos nossos lares, agora era reivindicada por aqueles que só viam lucro. Vi meus amigos sendo presos, homens que lutavam apenas pelo direito de colher o que plantaram. Mas mesmo depois da prisão, o espírito de resistência não se apagou. Muitos de nós ainda tentamos, de alguma forma, permanecer em nossas terras. Mas eu penso que quem já estava lá já tinha direito adquirido sobre aquelas terras. Mas eles foram despejados e não houve uma indenização, que desse o retorno de tudo aquilo que eles tinham já feito lá. Não que o colonizador não foi importante, não que as famílias italianas e alemãs não fossem importantes, mas os colonizadores de lá já tinham feito o papel principal. Então, de qualquer forma, eles deviam de ter uma recompensa por tudo aquilo que fizeram pela colonização do Rio do Campo. É isso que eu deixo muito claro. Quando chegou o ano de 1942, a esperança que ainda restava aos poceiros foi arrancada de uma vez. Luiz Bertoli conseguiu na justiça a ordem de despejo para mais de uma centena de famílias, que há décadas ocupavam e cultivavam as terras de Rio do Campo. Vi amigos, vizinhos,
todos que construíram um lar aqui sendo obrigados a deixar tudo para trás. Não havia escolha. As casas, os campos, onde o milho e o feijão cresciam, tudo foi perdido. Uma dor profunda ver o trabalho de uma vida inteira sendo desfeito. E a terra, onde criamos nossos filhos, sendo entregue a outros. Luiz Bertoli nos prometeu uma compensação justa, mas essa promessa se mostrou vazia. Ele não cumpriu o que disse, e vi as famílias sendo forçadas a abandonar a terra que lutamos tanto para transformar em um lar. Nossa luta tinha sido árdua, cada pedaço daquele chão conquistado com sacrifício, mas tudo parecia se esvair como areia entre os dedos. Logo após o despejo, chegou a vez de Bibi Varela partir. Era a primavera de 1942 e no dia 21 de setembro, aos 70 anos, sua jornada chegou ao fim. Morreu em Rio Azul, a terra que ajudou a fundar, e foi enterrado no cemitério local. Após sua morte, até 1945, a família enfrentou grandes dificuldades em Rio do Campo. Sem o patriarca, faltou quem mantivesse a estabilidade das terras e das atividades que sustentavam a família. Diante disso, decidiram vender suas terras a Luiz Bertoli por um valor muito abaixo do real, sendo essa a única alternativa para seguir em frente. A venda foi um momento doloroso, pois cada pedaço da terra trazia lembranças dos anos de luta de Bibi. Após a venda, a família mudou-se para o Paraná em busca de novas oportunidades, representando o fim de um ciclo e o início de um recomeço. Apesar de deixarem Rio do Campo, o legado de Bibi permaneceu vivo na comunidade e seu espírito de resistência continuou inspirando aqueles que ficaram. Os descendentes de Bibi Varela estão hoje espalhados por vários estados brasileiros, levando consigo a força e os valores que herdaram. Espalharam raízes por todo o país, mas mantém viva a conexão com as histórias e tradições que começaram em Rio do Campo. Cada canto do Brasil, onde um descendente dos Varela se encontra, carrega um pouco desse legado de coragem e resiliência. Assim, o espírito de Bibi continua vivo, atravessando o tempo e as gerações, como o vento que acaricia as montanhas e as planícies. A terra que um dia ele tanto lutou para transformar pode ter ficado para trás, mas o amor, o esforço e os sonhos que ele cultivou continuam florescendo sem fronteiras nos corações de seus descendentes.